Quais são os livros da Bíblia e quem são os seus autores? Vamos descobrir hoje? O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis e significa o começo, e a autoria é atribuída a Moisés. O segundo livro é o livro de Êxodo, que quer dizer saída, e trata do acontecimento mais importante da história do povo de Israel, isto é, a saída dos israelitas do Egito, onde eram escravos. E a escrita desse livro é atribuída também a Moisés. E na sequência temos Levítico. No livro de Levítico estão as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo devia oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Todos os que serviam no templo eram da tribo de Levi, tanto os sacerdotes como os seus ajudantes, os levitas. A autoria também é de Moisés. O livro de Números se chama desta forma porque nele há duas contagens do povo. A primeira feita quando os israelitas saíram do Egito, Números capítulo 1, e a outra feita 40 anos mais tarde, antes de entrarem na terra de Canaã, que está lá em Números capítulo 26, e também é de autoria de Moisés. Já no livro de Deuteronômio estão os discursos que Moisés fez quando o povo de Israel estava na terra de Moabe, a leste do Rio Jordão. Depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto, os israelitas estavam prontos para atravessar o Jordão e tomarem posse da terra de Canaã. E também a sua autoria foi atribuída a Moisés. Os críticos observam corretamente que o último capítulo não poderia ter sido escrito por Moisés. Existe um amplo consenso de que o capítulo 34 é um adendo, talvez acrescentado por Josué. Josué foi composto pelo próprio Josué. Algumas partes, no entanto, como o capítulo 15 e o capítulo 24, uns trechos deste capítulo, não poderiam ter sido escritas por ele. Tais passagens poderiam ter sido escritas por Eleazar, o sumo sacerdote, ou por Finéias, o seu filho. Josué, todavia, é aceito como o autor e testemunha ocular da maioria dos eventos registrados, sendo que era o sucessor de Moisés e comandou a conquista da terra de Canaã. O livro de Juízes conta a história de Israel desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia. Nesse tempo surgiram os juízes, que eram principalmente chefes militares, mas também resolviam as questões legais do povo. Embora o autor do livro seja desconhecido, o Talmud sugere que foi Samuel e é bem possível que ele tenha escrito algumas partes do livro. A história de Ruth passa-se no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. O autor é desconhecido, embora alguns sugiram o nome de Samuel. 1º e 2º Samuel. O primeiro livro de Samuel registra a passagem do período dos juízes para o dos reis. Esta mudança na vida nacional de Israel gira principalmente em torno de 3 nomes: Samuel, Saul e Davi. Samuel foi o último dos juízes. Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo. Originalmente foram escritos como um único livro. Sua autoria é incerta. Devido à morte de Samuel, registrada no capítulo 25, ele não pode ter escrito mais que uma parte de 1 Samuel. 1ª e 2ª Reis. Conforme a tradição, escrito num único livro, que depois foi dividido, a autoria é tradicionalmente atribuída a Jeremias, com exceção do último capítulo de 2ª Reis, que deve ter sido escrito por alguém que viveu na Babilônia e não no Egito, onde passou os seus últimos dias. 1ª e 2ª Crônicas. A autoria tradicionalmente é atribuída a Esdras. Os livros
contam novamente os acontecimentos já registrados nos livros de Samuel e de Reis, mas de um ponto de vista diferente. Esdras. O livro de Esdras é continuação do segundo livro das Crônicas. Ele descreve a volta de alguns dos israelitas que estavam prisioneiros na Babilônia, a vida deles em Jerusalém e a adoração no templo. E a autoria é do próprio Esdras. Neemias. O livro de Neemias conta a história da reconstrução das muralhas de Jerusalém, a leitura por Esdras da lei de Deus e a confissão dos pecados pelo povo. Também conta a respeito de outras atividades de Neemias como governador de Judá. A autoria também é atribuída a Esdras. Ester. O livro de Ester relata a história da própria Ester, a moça judia que se tornou rainha por causa de seu casamento com um rei. Embora seu nome seja desconhecido, o autor deste livro era evidentemente um judeu, pois o nacionalismo permeia todo este livro. Jó. O livro de Jó trata do sofrimento humano. Pensava-se naquele tempo que o sofrimento é sempre resultado do pecado, mas no decorrer do livro a história demonstra que os seres humanos não podem compreender tudo, nem explicar muito bem a razão porque às vezes também os inocentes sofrem. Alguns estudiosos dizem ter sido Moisés, o autor deste livro, tendo escrito enquanto morava no deserto de Midian. Portanto, este é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Salmos é o livro de hinos e de orações da Bíblia. Os Salmos foram escritos durante um período de mais ou menos 700 anos, que vai de 1000 a.C. até 333 a.C. e foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões de adoração a Deus. A autoria é bastante diversa, com os títulos relacionando 73 deles a Davi, 2 a Salomão, 12 aos filhos de Coré e 12 a Asaf, 1 a Emã, 1 a Etã e um outro a Moisés. Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria prática. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Alguns provérbios são a respeito das relações de família e outros sobre o comportamento nos negócios. Alguns tratam de boa educação nas relações sociais e outros da necessidade de a pessoa saber se controlar. A autoria tradicionalmente é atribuída a Salomão. Eclesiastes. No livro de Eclesiastes estão registrados os pensamentos do sábio, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, com suas injustiças e decepções, e concluiu que tudo é ilusão. Devido às características apresentadas, sua autoria é atribuída a Salomão. Cantares. Cântico dos Cânticos é uma coleção de poemas de amor, a maior parte em forma de canções próprias para festa de casamento. Em algumas traduções, o livro é chamado de O Cântico de Salomão. A autoria é tradicionalmente atribuída também ao próprio Salomão. Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, anunciou as suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém entre 742 e 687 a.C. A autoria é tradicionalmente atribuída ao próprio profeta Isaías. Jeremias. O profeta Jeremias, que era de uma família de sacerdotes, começou a anunciar a mensagem de Deus por volta do ano 627 a.C. e morreu por volta também do ano 580 a.C., provavelmente no Egito. A autoria
é tradicionalmente atribuída a ele mesmo. Lamentações é uma coleção de 5 poemas nos quais se chora a destruição da cidade de Jerusalém no ano 586 a.C. Apesar do livro não possuir o nome do autor, a tradição diz ser Jeremias. Ezequiel. No tempo do profeta Ezequiel, no ano 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi tomada pelos babilônios. O profeta viveu na Babilônia, para onde os israelitas tinham sido levados como prisioneiros. A autoria do próprio livro é atribuída a Ezequiel. Daniel é um livro importantíssimo das Escrituras, pois contém mensagens apocalípticas que dizem respeito aos nossos dias, como você pode ver em Daniel capítulo 12, verso 4 e Daniel capítulo 2, verso 28. Para melhor compreendê-lo, deve ser estudado juntamente com o livro de Apocalipse. A autoria do livro é atribuída ao próprio profeta Daniel. Oséias. O profeta Oséias anunciou a mensagem de Deus ao povo de Israel, o Reino do Norte, depois do tempo do profeta Amós e antes da conquista da cidade de Samaria pelos assírios em 721 a.C. A autoria é tradicionalmente atribuída ao próprio Oséias. Joel. Pensa-se que o livro foi escrito entre 450 e 350 a.C., durante o tempo em que a Pérsia dominava Israel. A autoria deste livro é tradicionalmente atribuída a Joel. Amós. O profeta Amós era um pastor de ovelha em Tecoa, pequena cidade de Judá, o Reino do Sul, e foi chamado por Deus para anunciar a sua mensagem em Israel, o Reino do Norte. Isso foi lá pelo ano 750 a.C., durante o reinado próspero de Jeroboão II. A situação de Israel era muito boa, mas havia pecado também. A autoria é tradicionalmente atribuída a Amós. Obadias. Jerusalém foi conquistada pelos babilônios no ano 586 a.C. Os edomitas, povo que morava no país de Edom, ao sul de Judá, não somente se alegraram com a derrota dos israelitas, mas também ajudaram o inimigo e aproveitaram a oportunidade para roubar e levarem consigo os bens dos moradores de Jerusalém. O profeta Obadias denunciou o pecado dos edomitas e anunciou que seriam castigados e derrotados junto com os outros povos que eram inimigos do povo de Deus e que este voltaria a ser próspero e poderoso novamente. A autoria é atribuída ao próprio profeta. Jonas. Na história de Jonas, vemos a importância de não negligenciarmos o chamado de Deus e aprendermos o quanto Deus é bom em perdoar. No caso dos ninivitas e também do próprio Jonas. A autoria é tradicionalmente atribuída ao próprio profeta. Miqueias. Miqueias foi um dos grandes profetas do 8º século antes de Cristo e viveu no tempo de Isaías. A autoria do livro é atribuída ao próprio Miqueias. Naum. O profeta Naum viveu na mesma época em que viveram os profetas Abacuque e Sofonias. O autor do livro é o próprio Naum. Abacuque. O profeta Abacuque viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Sofonias, e a autoria é também atribuída ao próprio profeta Abacuque. Sofonias. Ele viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Abacuque, e a sua mensagem parece ter sido anunciada antes da reforma religiosa feita por Josias, rei de Judá, no ano 621 a.C. E a autoria é atribuída ao próprio Sofonias. Ageu.
No ano 538 a.C., os israelitas começaram a voltar da Babilônia. Eles construíram as suas casas em Jerusalém, porém não deram atenção ao templo, que estava destruído. No ano 520 a.C., o profeta Ageu anunciou algumas mensagens de Deus ordenando ao povo que construísse de novo o templo. A autoria é tradicionalmente atribuída a Ageu. Zacarias. O profeta Zacarias foi companheiro do profeta Ageu. As mensagens do profeta anunciadas entre 520 e 518 a.C. são uma série de visões que tratam da reconstrução de Jerusalém e do templo, do perdão dos pecados do povo e do futuro, quando o Messias viria. A autoria é tradicionalmente atribuída a Zacarias. E o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. Entre os anos de 500 e 450 a.C., o profeta Malaquias anunciou as mensagens de Deus. Malaquias significa meu mensageiro e a autoria é tradicionalmente atribuída ao próprio profeta Malaquias.